Olá, meu irmão, minha irmã, boa noite. A paz de Jesus e o amor de Maria. Sejam bem-vindos a mais um Pascom Entrevista. Hoje com o tema empreendedorismo e fé. Será que essas duas palavras elas se completam? Elas andam juntas? Nós saberemos hoje com o nosso convidado. Então, você que vai chegando, Rodrigo, a Jéssica, vocês vão se acomodando para a gente aguardar o nosso convidado desta noite. Eu estou aqui para reforçar para vocês o nosso convite da nossa programação da Paróquia Santa Terezinha. Às segundas-feiras nós sempre teremos, nosso Pascom Entrevista, sempre com um convidado diferente, com assuntos pertinentes. Acho que seria bem bacana você estar sempre nos acompanhando. E a Pascom Entrevista ela é feita no Instagram, tá, gente? É por aqui. Às terças-feiras, no canal do YouTube da Paróquia Santa Terezinha, sempre com S, aliás. Nas terças-feiras nós temos um quadro, a palavra que é Espírito e Vida com o Padre Everaldo. E às quartas-feiras estamos tendo agora a catequese com o Papa Francisco, nosso querido Papa Francisco, viu? Também temos às quintas-feiras, às 19h30, a Santa Missa. É uma missa diferenciada, uma missa de quinta-feira, logo após com a adoração ao Santíssimo. É uma quinta extremamente diferente, maravilhosa. Não perca as quintas-feiras, ok? Às sextas-feiras temos um quadro com as riquezas da nossa fé católica com o diácono João Roberto. E ele aborda, ele está praticamente fazendo uma formação para nós católicos fervorosos toda sexta-feira, com muito carinho. Então eu sempre estou reforçando esse convite aqui, ok? E também temos aos sábados a live com os jovens. Geralmente agora nós estamos procurando ter um quadro mais estruturalizado com a palavra, com uma fala jovem. Então você não perca, já tem 2 vídeos no YouTube agora postados que vocês vão gostar, muito bacana, viu? Uma coisa bem diferenciada. Você conhece algum jovem, indique para algum jovem, tenho certeza, é uma linguagem totalmente deles e acho que muito bacana, viu? E ao domingo às 9h30 da manhã a nossa Santa Missa, que é o dia do Senhor. É um dia muito maravilhoso. Nós estamos nos adaptando a um sistema que a paróquia adquiriu recentemente. O sistema chama OBS, viu? Para a gente poder facilitar as nossas transmissões, para ficar uma qualidade melhor. A gente já agradece você que é dizimista e você que contribui de alguma forma. Às vezes não só na igreja, mas contribui com o seu irmão, ajudando ele no que é preciso, com uma palavra, com um alimento. Isso já é ser igreja. E nós agradecemos muito a você, viu, meu irmão? E nós adquirimos e estamos reestruturando. Aos pouquinhos nós vamos pegando o jeito e aos domingos, se Deus quiser, estaremos lá com a transmissão firme e forte. Vamos chamar o nosso convidado desta noite, que é o Paulo. Vamos lá, Paulo. Espero você chegar aqui. Esperar o Paulo entrar. Ramon? Estou te ouvindo, Paulo. Vocês estão me vendo? Só não estou te vendo. Agora, você sabe que isso para mim é tudo novidade, É né? novidade, né? Vamos lá. Deixa eu ver Eu acho que tem botão nenhum para apertar aqui, não. Peraí, só um minutinho. Deixa eu ver onde está o Paulo aqui, gente, que eu não estou conseguindo ver ele. Paulo, você está me ouvindo ainda? Vê se o Paulo entra de novo. Gente, o Paulo caiu lá. Vou esperar ele retornar.
Boa noite, Fernanda, a Thaís. Solicitação, participar do vídeo. Vem, Paulo, de novo. Vamos ver se ele vai conseguir agora. Vamos aguardar agora a conexão chegar lá. Deixa eu ver se ele entra. Aê! Ah, muito bem. Deu, Paulo? Tá joia? Como vai, Beleza. Ramon? Tudo jóia, Paulo? Joia. Eu acho que tá um pouco escuro, né? Não, mas tá tranquilo, a gente consegue Tá te dando. ver. É bom que as pessoas não se assustam muito. Ô, meu irmão, seja muito bem-vindo, viu? Espero que você fique à vontade. É com muito prazer que hoje a Pascua te recebe, viu? Então, a gente queria agora que você se apresentasse, você contasse a sua história para nós, como tudo começou. Joia, Ramon. Primeiro eu gostaria de agradecer a você, ao Padre Everaldo, por esse espaço, né? A gente está aqui no dia a dia, sabendo como que é um desafio muito grande, como você mencionou, né? Trazer para esse mundo virtual a religiosidade. Vocês têm feito isso muito bem. Eu acompanho sempre todas as orações, todo esse momento que a Paróquia Santa Teresinha tem proporcionado a todos nós, né? Não só de Juiz de Fora, mas que esse é o lado bom da história, né? A gente consegue chegar a vários lugares ao mesmo tempo, então isso é muito positivo, tá? Como você sabe, né? Não sei se todos sabem, eu sou ministro extraordinário da Eucaristia aqui na Paróquia Santa Teresinha, atuo especialmente na Capela de São Cristóvão, aqui no bairro Centenário, e além disso eu trabalho no Sebrae Minas, que é uma escola de empreendedorismo. Então, bem antes dessa pandemia acontecer, a gente já teve a oportunidade de palestrar na igreja, tanto eu quanto um outro amigo, o Marcelo Rotter, que também sempre está acompanhando o Padre Everaldo nas suas celebrações. E, assim, uma oportunidade ímpar, né? Então, se tem um lado bom dessa pandemia, esse lado de poder levar e ir até a casa das pessoas. Certa vez eu lembro de um padre comentando, e com fato, né? Isso, o Padre Everaldo mesmo, que o diabo, uma charge, o diabo questionando Jesus, né? Eu fechei todas as suas igrejas e a resposta de Jesus, eu abri uma igreja em cada lar. E isso que a gente tem percebido, isso é positivo. Tá? Justamente, irmão. Então, assim, muito obrigado mesmo. Agradeço também aos que estão nos assistindo, né? Estou vendo bastante gente chegando, amigos meus de trabalho, amigos de vida. Então, assim, pessoas da comunidade, isso é muito importante para nós. Ok, irmão, beleza. Então, o nosso assunto hoje é empreendedorismo e fé, é isso mesmo? Isso mesmo, Ramon. Assim que começou a pandemia, primeiro me apresentar um pouquinho melhor, né? Como você pediu no início. Eu sou o Paulo César Barroso Veríssimo, eu tenho 40 anos de idade, nasci em Ervalha, aqui na Zona da Mata, mas moro em Juiz de Fora há quase 30 anos, né? Então já estou bastante enraizado aqui. Estou casado há 10 anos, moro aqui no bairro Centenário, qual a paróquia Santa Teresinha, que coordena. E já há uns 5, 6 anos eu participo mais efetivamente das ações da igreja aqui no bairro. Antes eu participava no Ipiranga, não como membro assim muito ativo, mas participava com frequência, ajudava em festas, etc. E aqui eu tive a oportunidade de me aproximar ainda mais dessa nossa igreja, que é muito, muito viva, né? Que é feita por pessoas. E aí, minha formação é administração de empresa e tem algumas especializações nesse segmento. E atuo no Sebrae, que é uma escola de empreendedorismo, é uma instituição que fomenta o empreendedorismo, leva a gestão de pequenos negócios desde os meus 15 anos de idade. Então, ou seja, eu estou há quase 25 anos no Sebrae. Eu brinco, eu entrei menino, literalmente, criança, jovem aprendiz. E foi uma escola para mim e como tem sido para tantos outros que estão lá e que passaram por lá também. E trazer esse tema nesse momento, ele é muito rico. Sim. Logo da pandemia, um empresário amigo meu, ele fechou a empresa e aí a gente trocando uma ideia, falou, Paulo, acho que especialmente as pessoas vão precisar de apoio emocional e apoio religioso, espiritual, independente de qual religião a pessoa é. E aí uma oportunidade como essa, da gente congregar um pouquinho
aí esse tema vai ser bem importante e bem rico nessa nossa discussão. Muito oportuno, né, Paulo? Nosso tema nesse Certamente. momento. Ô, Paulo, deixa eu te perguntar uma coisa. Muita gente fala que tem tabu, tem um tabu, empreendedorismo e fé não anda, isso é verdade, isso procede? O que você acha disso? Não procede, Não Ramon, procede. essa é uma boa questão que você traz para nós. Na verdade, o empreendedorismo e a fé, eles têm muita similaridade, tem muita característica, muito comportamentos que a gente, inclusive, vai falar ele ao longo do debate de hoje, que permite entender que o empreendedorismo e fé podem andar junto. A gente enxerga em bastante pessoas, em bastante questionamentos mesmo, se ter lucro é pecado. Ter lucro não é pecado, desde, obviamente, que seja um lucro com responsabilidade social, né? Então, o empresário, o empreendedor brasileiro e aquele que está no dia a dia do negócio, quando ele faz ele com justiça, com zelo social, com responsabilidade social e se possível, né, transpondo, além disso, a questão da sua razão principal, ele não é nenhum pecado, ele deixa de ser pecado. Certa vez, Ramon, essa sua pergunta ela é bem interessante. Eu lembro de um grande empresário de Juiz de Fora e ele contou para nós, relatou que ele tinha essa dúvida, até que ele foi confessar com o padre, e o padre mostrou para ele que não, que o lucro em si não é pecado, né? Então, desde que a gente realmente possa estar usufruindo desse lucro para o bem de todos, certamente. Certo, certo. E aí, Ramon, a gente consegue enxergar isso, que o empreendedorismo é pecado, inclusive uma nova característica que hoje se discute bastante, que está bem em voga no mundo, que é o empreendedorismo social. A gente tem todos os trabalhos das organizações não governamentais, né, que são feitas as ONGs, mas tem também aquele empreendedor social, aquele empreendedor que sim, ele busca o lucro, mas ele reverte isso de alguma forma para a comunidade. E a gente tem vários exemplos que a gente pode discutir isso ao longo aqui do nosso debate. Joia! Muito bacana. E agora há pouco você mesmo falou sobre um comportamento, né, que o empreendedor tem que ter, né, até mesmo para se posicionar, para poder tocar o seu negócio. E o que você tem a dizer, né, desse primeiro comportamento aí? Há milhares, há 100, há 10, quais são esses comportamentos? O Sebrae, ele dedica-se, né, ao empreendedorismo, e uma das soluções que nós oferecemos com bastante qualidade, somos no Brasil a única instituição que pode oferecer esse produto, que é o Empretec. O Empretec é um seminário desenvolvido pelas Organizações das Nações Unidas, é aplicado no mundo todo, e no Brasil o Sebrae é o grande aplicador é o único aplicador desse produto e é o principal país onde esse produto é aplicado. Ele trabalha numa vertente e aí estabeleceu-se 10 características do comportamento empreendedor. Antes de eu falar dessas características, contar como surgiu esse seminário. Lá nos meados de 70, a ONU, preocupada com o desenvolvimento do mundo, ela fez uma grande pergunta, né? Uma pergunta norteadora. Por que em alguns lugares do mundo, algumas pessoas do mundo têm sucesso e outras não? E aí foi fazer essa pergunta para as pessoas que, reconhecidamente, naquele momento, eram pessoas conhecidas como pessoas de sucesso. Sim. E aí, quando ela recebe a devolução dos questionários, então você imagina isso tudo de maneira física, né, em papel, ela depara com respostas muito semelhantes, de pessoas morando na Europa, morando nos Estados Unidos, morando nos países desenvolvidos naquela época, tinham padrões de resposta muito parecidos. E aí veio uma grande questão. Poxa, se eu tenho um modelo que se repete em vários lugares, para várias pessoas, será que eu consigo transformar esse modelo de comportamento em um treinamento e como uma cartilha mágica, né? Como uma Bíblia, a gente levar isso para outras pessoas? E aí ela traz um pensador de Harvard para o meio da discussão.
E esse pensador, ele trouxe para uma seguinte reflexão. Simplesmente, se você emitir uma cartilha, um documento, ou um treinamento puro e simples, e levar para as pessoas, isso pode não fazer transformação nenhuma. Para que esse treinamento de fato aconteça e aconteça bem, é importante que ele seja diferenciado, ele seja um modelo mais hard mesmo, mais punk, né, na linguagem do jovem. E aí transformou isso num seminário. E esse seminário, a partir de então, é aplicado. E quais são essas características? O que foi identificado de legal que a gente pode trazer para o nosso mundo e é aplicado hoje no dia a dia? O primeiro deles é a busca de oportunidade e iniciativa. Todo empreendedor de sucesso, naquele momento, ele tem essa característica. Você empreende, né, Ramon? Você tem seu próprio negócio. Sim. E antes de empreender, você teve que buscar uma oportunidade. Mas não adianta só buscar uma oportunidade. É importante tomar iniciativa para fazer a coisa acontecer. Nesses 20 e tantos anos que eu tenho no Sebrae, já nos deparamos com vários empreendedores que tinham uma boa oportunidade nas mãos. E às vezes ele não tomou a iniciativa de transformar essa oportunidade em um negócio. Então, assim, não adianta você só buscar oportunidade. Você precisa tomar a iniciativa. Executar, e a fé traz isso para a gente, né? Executar. Na Bíblia mesmo a gente tem várias passagens, né? Eu preciso ter ação, né? Não precisa só ficar na intenção, eu preciso agir. E aí, esse é o empreendedor, né? Como tem uma citação, confesso que eu não sou muito bom em saber todos os versículos de Bíblia, por mais que eu esteja na igreja, passando no dia a dia, mas uma citação que diz para nós, né? Bata e a porta abrirá, né? Peça e Deus te dará. Mas perceba que tem sempre uma ação. Bata, sim. Peça. Você, né? Você como agente. Uhum. Você como agente dessa transformação. E isso a gente tem que trazer para o mundo dos nossos negócios, com certeza. Ô Paulo, a gente pode colocar como característica as pessoas que hoje tomaram a iniciativa de fazer esses EPIs, que são as máscaras, essas pessoas que estão tentando aproveitar desse momento, enquadra um pouco nessa iniciativa? Com certeza. Gosto muito de citar o Padre Everaldo, né? Ele como nosso empreendedor religioso aqui. Eu lembro de logo no início da pandemia, ele numa homilia dele, ele falar, conversando com os amigos dele da Itália, né? E aí ele falando que, quando ele contou para os amigos dele que o brasileiro estava fazendo, as máscaras, ele mesmo aqui, minha esposa é costureira, a gente costurando os EPIs, fazendo trabalho de TNT, doando para as pessoas, e isso, quando contou isso para os italianos, eles ficaram surpresos, mas como assim vocês estão fazendo? Isso não é papel do governo? Não, cara, que a gente pega e faz, a gente papel, ok, não vamos discutir isso, mas não vamos pegar e fazer. Então, assim, é uma das coisas que o empreendedorismo tem, né? A busca de oportunidade e iniciativa. E transformou isso, no caso, em um negócio. E que em muitos negócios, em muitas pequenas confecções, talvez, o que esteja salvando esses negócios, às vezes, de uma verdadeira falência neste momento, né? Então, sim, é uma busca de oportunidade e iniciativa. Tem uma outra característica que eu quero mencionar aqui, que está muito intimamente ligada à fé, que é a persistência, né? A gente precisa ser persistente. Recordo, uma vez, um questionamento à irmã Dulce, quanto tempo ela está em oração. E a gente é muito ansioso, né? Começa a rezar, pedir uma graça, depois de 3 dias, depois de um mês, depois de 21 dias, depois de um ano, não consegui a graça, e eu desisto, acho que Deus não está comigo. Não. A fé mostra que tem que ser o contrário, você tem que continuar insistindo, você tem que continuar orando e você tem que continuar agindo. Isso é importante, né? Jesus mesmo mencionou várias vezes, né, a questão do milagre. O milagre ele só aconteceu para as pessoas que tinham fé. Então, em momento nenhum aconteceu, acho que em todas as passagens da Bíblia não aconteceu um milagre porque simplesmente Jesus vai lá e fez um milagre, mas porque as pessoas acreditavam que ele era capaz de fazer. Então a persistência está muito nesse bojo de comportamento, né? Eu acreditar e eu persistir, não desistir no primeiro obstáculo. Vamos ter muito? Vamos. Mas a gente não precisa desistir.
Para construir essa fala, Ramon, eu tenho que agradecer os vários amigos, os vários colegas empresários, consultores, que passaram sugestões, dicas mesmo. E uma delas é uma amiga de longa data, que acompanha também o nosso pároco, lá desde São Pedro, que ela falou: Paulo, quando eu abri meu negócio, por vezes eu chorava porque eu achava que não ia dar conta. Às vezes um concorrente vinha e usava de alguma questão que não nos remetia à questão da dignidade, né, do respeito, da responsabilidade social, como mencionei no início, mas eu pegava com Deus. E eu, no momento de querer desistir, eu ia lá e rezava, orava, pedia, arregaçava a manga, que isso é importante, né, esperar que vai cair do céu, que não vai cair do céu, arregaçava a manga e ir fazer. E o empreendedor tem disso, né? Ele não espera cair do céu, né? A gente precisa entender e identificar, de não esperar cair do céu. O milagre vai acontecer? Vai acontecer, mas desde que você persista no seu caminho. Fica muito aquela parte também, né, Paulo, da gente fazer a nossa parte, né? A gente está sempre em busca, parece, de um Deus que realmente só faz milagres. Só que muitas vezes a gente precisa ser a ponte para nós mesmos, né? Diante de tantas coisas, se a gente não for essa ponte, né, como é que a gente vai realmente executar um negócio? Eu já digo com experiência própria. Tantas vezes eu falei, cara, não vou dar esse passo, não quero dar esse passo, não posso dar esse passo. E com uma vida orante, a gente consegue às vezes ver Deus nas pequenas coisas e falar, não, olha, é a hora, olha, persista, continue, né? Então, há um contexto muito grande por trás de uma história de um sim, de um simples sim. Eu vou dar um sim. Não. Existe uma preparação. Eu lembro, eu estava revisando umas coisas que nós conversamos hoje cedo e achei muito legal a parte de que a gente correr riscos. Esse correr riscos se enquadra também, não é isso, Paulo, dentro desse comportamento, dessas características do comportamento? É verdade. Eu acho que essa talvez seja aquela que está mais ligada à fé, né? E aqui, não vou falar que talvez eu esteja mais ligado à fé, não. Mas ele tem muito a ver com a fé. Em que sentido? De não entender que a fé vai me eximir dos riscos, né? Não entender que eu tendo fé em Deus, que eu acreditando em Jesus, independente de qual religião eu sigo, que eu não vou ter risco. O empreender por si só é um risco. Então, assim, e aí você traz muito bem, é uma característica que o empreendedor ele precisa e deve trabalhar nele. E não acreditar que é uma fé mágica. Quando você acredita que você simplesmente vai abrir um negócio, vai ganhar muito dinheiro, independente de qual negócio que sem fazer um cálculo adequado do seu preço de venda, sem identificar seus concorrentes, sem conhecer bem o seu cliente, você está indo para uma fé mágica que não existe. Então, assim, o correr risco, ele precisa e deve estar alinhado muito bem à questão da fé, mas uma fé realmente que eu possa entender e identificar se vale ou não a pena eu correr esse risco. Eu acho que aqui a gente precisa tentar e precisa trabalhar para reduzir as chances de erro. Eu acho que essa é a grande pegada que fica. Então, para isso acontecer, eu tenho que ter outros comportamentos, como eu mencionei no início, a questão de buscar oportunidade, de você trabalhar a questão da persistência, mas o correr o risco calculado ele é muito importante. Tá aí uma das grandes características que o empreendedor precisa ter. Se talvez a primeira característica é o buscar oportunidades, tomar iniciativa, logo em seguida é fazer esse cálculo dos riscos. E para isso a gente precisa fazer como? Usar uma outra característica que nós achamos que temos e, na verdade, geralmente a gente não tem, que é o planejamento. Acho que, geralmente, o planejamento em qualquer perfil empreendedor, quando você faz um levantamento, você não tem muito bem isso estabelecido. Isso é verdade. A gente tem muito no Brasil e no comportamento nosso, Ramon, a questão do fazejamento, né? A gente já pega e vai fazendo, sem parar, escrever. Mesmo que não precisa ser um planejamento rabuscado, que seja uma coisa muito trabalhosa, com levantamentos, mais levantamentos,
mas minimamente eu preciso ter um planejamento. Hoje há modelos e há trabalhos que a gente consegue fazer um planejamento bem no curto prazo, bem rápido, para a tomada de uma decisão mais assertiva. Quer dizer que eu vou acertar? Não, mas quer dizer que eu vou sentar e decidir qual caminho eu sigo. E aí, Ramon, você permite, nessa fase do planejamento, tem uma passagem bíblica aqui que eu gostaria de fazer questão de lê-la, Claro. que ela está para a gente em Lucas, capítulo 14, o versículo do 28 ao 32, que diz o seguinte: De fato, se alguém de vocês quer construir uma torre, será que não vai primeiro sentar-se e calcular os gastos para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, lançará o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso acontecer começarão a caçoar dizendo: esse homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, se um rei pretende sair para guerrear contra outro, será que não vai sentar-se primeiro e examinar bem se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro, que marcha contra ele com 20.000? Se ele que não pode, se ele vê que não pode, envia mensageiros para negociar as condições de paz, enquanto o outro rei está longe. Então, assim, perceba, lá em Lucas, né, a gente já vê a importância e a necessidade desse planejamento. E é o que a gente vê acontecendo, às vezes, no nosso dia a dia, de quantas pessoas começam as coisas e não termina por falta de planejamento. Não é falta de vontade. Planejar, não sentou para calcular o risco. Então, assim, é muito nítido para nós nessa mensagem, nessa parábola de Jesus, né, o quão é importante eu planejar e calcular o risco. Então, assim, fica esse recado para quem está acompanhando a gente. Decidiu montar um negócio? Ou tem um negócio? Lembre dessa passagem bíblica. Vamos sentar, vamos calcular o risco, vamos fazer esse planejamento bem certinho para estar aí tendo mais chance de ter sucesso, com certeza. Joia. Uma coisa que me chamou muita atenção, Paulo, que a gente estava conversando também, e a responsabilidade, Paulo. A responsabilidade não só da gente assumir o nosso sucesso, mas a responsabilidade da gente assumir também o nosso fracasso. Isso eu achei muito bacana. Então, Ramon, isso aí que a gente é o comprometimento, né? E o empreendedor, ele assume a responsabilidade por fazer algo em comum, né? Por entregar mais do que aquilo que ele combinou. Então, a responsabilidade, o comprometimento, ele está atrelado muito ao comportamento do empreendedor. Eu gosto sempre de dar exemplo, e esse é um exemplo familiar aqui de casa, né? Dentro da minha casa, com a minha esposa, ela é costureira, ela é uma microempreendedora, e eu recordo uma vez ela para entregar uns vestidos para uma cliente, para o casamento de uma cliente. Eu não vi a hora que ela foi dormir. Na verdade, na hora que eu estava acordando, tipo 5h30 da manhã, que ela estava indo deitar, porque ela tinha aquele compromisso de fazer a entrega daquele vestido naquele prazo, e ela virou noite. E quanto empreendedor, quanto empresário que está aqui com a gente, não faz isso, né? Não acompanha isso no dia a dia. Ele assume a responsabilidade. E a gente tem que trazer isso também, não só para o empreendedor, não só para o empresário, não. Colaboradores. Eu estou no Sebrae há mais de 20 anos, como eu mencionei, e ter o senso de pertencimento da empresa, né? O vestir a camisa, o senso de dono da empresa, e aí a atitude de dono. Então é isso que precisa termos também, sabe? Certa vez eu assisti uma palestra e o gerente de recursos humanos estava mencionando que quando entra uma equipe nova na empresa, a primeira coisa que eles fazem é trabalhar a questão de atitude. Conhecimento técnico, ele aprende depois, mas a atitude, então numa seleção mesmo de um funcionário, o perceber essa atitude, a atitude como um dono, de tomar conta, o cuidado que a pessoa tem com clipes que caiu no chão, é atitude de dono. É a mesma coisa que nós aqui, né, a gente sai de casa para ir para uma cidade, vai hospedar num hotel. É legal você chegar e simplesmente deixar
todas as luzes acesas, sair do quarto e deixar as luzes acesas, deixar ar-condicionado ligado, televisão, e aí muita gente faz isso, e aí o que os hotéis tiveram que fazer? Colocar aquela chave, né? Aquele cartão magnético que quando você desarma tudo. Olha o senso de responsabilidade. Na nossa casa a gente faz isso? Acredito que não. Com certeza né? não. Então é o senso de comprometimento que eu tenho que ter também com o outro. E também com as coisas públicas, né? Eu preciso ter esse senso de responsabilidade também com as coisas públicas. Nós dois que estamos na paróquia de Santa Teresinha, a gente sabe e percebe isso. A paróquia, a igreja é da comunidade, né? Do povo, tá? Para o povo. Mas se nós que estamos ali no dia a dia não tivermos isso muito enraizado na nossa mente, eu estou falando eu e você, mas tem tantos outros colegas aí, estou vendo o Paulo Lenzi, que acabou de entrar, mas tantos outros, o Alexandre Pedretti e tal, que é o senso de responsabilidade, esse comprometimento em fazer. A gente precisa disso para os nossos negócios, para as nossas casas. Então é muito importante esse senso de responsabilidade, esse senso de comprometimento com as questões, sabe, Ramon? Isso é importante a gente trazer para o nosso dia a dia. Joia, Paulo. Você tem algo que realmente faz essa ligação com esse senso, uma outra característica dentro desse comportamento, Paulo? Tem uma que a gente trabalha bastante, que é a questão do exigência de qualidade e eficiência. O empreendedor de sucesso, ele precisa ter isso muito claro, tá? Ele precisa exigir qualidade e eficiência da sua atividade. Você tem uma confeitaria, não é mesmo, Ramon? Sim, faz bolo, não é isso? Ah. Antes de entregar uma receita nova, antes de você entregar um novo bolo, um novo modelo para o seu cliente, você testa, não testa? Você tem uma receita e várias vezes você está repetindo isso e está levando para alguém degustar, você entrega para um cliente mesmo, alguém da sua família, etc., para ver se a receita está no ponto. Você também é exigente, né, para isso. Leva lá para o Padre Everaldo comer, né? Então, assim, a gente precisa que esse mesmo senso de exigência de qualidade. E aí eu vou trazer uma fala do professor Marins, uma vez numa palestra que eu assisti com ele, muito interessante. E aí ele isso tem muitos anos, tá? Muitos mesmo, tá? Ele no momento da palestra dele, teve alguém que fez uma pergunta, né? Tipo assim, professor, o senhor esteve aqui ano passado, nessa mesma cidade, não era em Juiz de Fora, e ele estava falando de atendimento ao cliente. E o senhor traz para nós as mesmas coisas, o mesmo conceito, que você tem que sorrir, você tem que cumprimentar, você tem que chamar o cliente pelo nome. Esses padrões que a gente vê aí no dia a dia para um bom atendimento, né? E aí, não é a mesma coisa se eu ficar repetindo isso? Cadê as novidades? Meio que uma interpelação, assim. Aí o professor Marins falou assim, olha, obrigado pela sua contribuição, é muito importante isso, mas você vai na missa há quanto tempo? A missa é basicamente a mesma há 2000 anos, mas você não é o mesmo. A homilia não é a mesma. Você já viu aquele evangelho? Você sabe ele de cor salteado. Nós, que somos ministros da Eucaristia, temos um padrão a seguir, não é mesmo, Ramon? A gente se perde ali dentro. E você tem que seguir esse padrão. Você não é o mesmo. Então, quando eu falo de atendimento ao cliente, meu cliente mudou. Então, eu preciso repetir, eu preciso treinar a minha equipe. E aí, mais uma vez, eu trago para a nossa igreja. Eu recordo, quando eu entrei como ministro da Eucaristia, alguns dos objetos litúrgicos, eu não conhecia. O padre teve que me treinar, o Luiz Carlos teve que me treinar, a Elisângela, a Eliane, o Luiz, várias pessoas, o Nivaldo, tiveram que me treinar. E aí, para melhorar o meu treinamento, eu fui na internet, baixei lá uns tutoriais, baixei um paper, coloquei tá na porta do armário da sacristia de São Cristóvão, com todos os objetos litúrgicos que eu preciso colocar na missa. Porque se eu tinha dificuldade, talvez um novo membro da comunidade teria as mesmas dificuldades. Então, tá lá fixado. A gente esquece alguma coisa e tal, mas se eu não tiver um padrão de qualidade para seguir, pode chegar na hora e o padre, cadê
A água, já aconteceu. Faltou a âmbula, já aconteceu. Então, para evitar esse problema, a gente tem que seguir um padrão. E aí a exigência da qualidade é muito isso. E a Igreja Católica, né, você conhece muito mais que eu, né, você é muito mais estudioso do que eu nesse sentido, ela tem os seus ritos, né? Ela tem seus ritos. E a gente, como membro, que está ali no dia a dia ajudando, precisa entender os ritos, que momento que eu faço o quê, que momento que eu entro que eu não faço e tal. E numa empresa é a mesma coisa, né? Ela tem a sua cultura. E o Padre Everaldo sabe muito bem disso. Quando ele veio para a paróquia de Santa Terezinha, ele tinha e tem o seu comportamento, e a paróquia de Santa Terezinha, os membros dela têm um outro comportamento. Então a gente tem que entender essa cultura aí, tentar achar digamos assim, um bem bolado, né? Disso tudo para que as coisas aconteçam. Não é porque, às vezes, um padre saiu de um lugar para outro que a cultura vai mudar da noite para o dia. Ela não vai. Então, assim, na empresa é a mesma coisa, sabe? A gente precisa entender um pouco disso, sabe, Ramon? Isso é importante para nós. E a busca incessante, né, ô Paulo, por mais conhecimento, para melhor atendimento, acho que de uma forma melhor, para poder entender, né, para você poder entender a sua empresa inteira, né? Ela ser um conjunto, né? Ela não é só uma empresa a partir do momento que ela fecha a sua porta no horário de fechamento. Não, ela é empresa a partir do momento que você vende produto, o produto vai para a casa do seu cliente, ou você vende uma informação. Então, assim, há uma busca incessante por conhecimento e por melhor atendimento, né, Paulo? A empresa ela é um processo, né? Ela não inicia nela mesma e não termina nela mesma, né? Ela tem o antes, o durante e o pós, né? E aí você traz para nós uma outra questão importante, que é a busca de informação. Você, para tomar qualquer decisão, você tem que estar muito consciente daquilo que você está fazendo. E a melhor forma de tomar consciência é indo em busca de informação. Como a gente está fazendo aqui. Então, assim, perceba o quanto de pessoas está nos acompanhando, nos assistindo. De um jeito ou de outro, a gente está levando alguma pitada de informação para a pessoa. Então, assim, eu não posso deixar isso de lado. Então, a busca de informação é uma característica que o empreendedor de sucesso ele tem e precisa trabalhar no seu negócio. Então, quer abrir uma empresa? Decidir abrir uma empresa? Busca informação. Decidir buscar um novo emprego? Decidir uma nova oportunidade? Busca informação. Você não pode ir em busca de uma vaga de emprego, para uma entrevista, para uma seleção, sem conhecer minimamente o que a empresa faz. Aí a gente não vai atrás da busca de informação. Então, assim, ela é importante. Eu mencionei do papel dos nossos formadores, quando você teve os seus formadores, né? Então, desde o padre, os ministros mais antigos, um vídeo na internet que você assiste, um livro que você lê, é a busca de informação. E hoje ela está muito aí, né? Está muito fácil. E a gente precisa selecionar também, né, Ramon? Você sabe Sim. muito bem, como comunicador, que a informação é informação. Então, eu Sim. preciso selecionar bem a informação e em fonte fidedigna, né? Isso é muito importante. Uma coisa também que me chamou bastante atenção, Paulo, foi... A gente já sabe que estabelecer metas é necessário, né? Tanto, não só metas dentro da nossa empresa, mas principalmente metas na nossa vida espiritual. Senão a gente acaba ficando muito obsoleto. A gente está sempre naquele mesmo conhecimento, na mesma coisa. Acho que na empresa e na nossa vida pessoal e espiritual é a mesma coisa. A gente tem que estar sempre nessa busca e também faz uma ligação com o que a gente está falando agora, né? Está sempre buscando informação e também está desenvolvendo essas metas, certo? Certo. Você tem meta lá para o seu negócio? De quanto que você tem que vender? Você tem que ter para a nossa vida, né? A gente precisa de ter as nossas metas. E aí, muitas pessoas confundem, né? Meta, sonho, objetivo. É quase a mesma coisa, com uma diferença. A meta, ela tem que ser, a gente fala muito no Sebrae, nesse seminário Empretec, ela precisa, que a gente chama de SMART, né? A gente precisa SMART, ela tem que ser específica. Então, assim, eu tenho que saber que meta que ela tem que ser mensurável, ela tem que ser realizável,
ela tem que ser alcançável e ela tem que ter tempo para acontecer, porque senão é só um sonho. Então, a gente fala muito disso. Então, assim, se eu chego para você no... Ramon, qual que é a sua meta? Eu quero dobrar meu faturamento. Tá, isso por si só não é meta. Eu preciso eu quero vender 100% a mais do que vendi em 2019 até dezembro de 2020. Ela está muito clara. E até para você comunicar isso para os seus funcionários, para o seu colaborador. Ela não pode ser uma coisa etérea, uma coisa vasta. Você precisa ser bem específico. Ela precisa ter tempo para acontecer. Aí para a vida pessoal, quero comprar um carro. Coloque essa meta. A gente chama, faça o smart dessa meta, né? Transforme ela em específica. Então, quero comprar que carro? Quero comprar um Gol vermelho, ano 2018, com sei lá quantos quilômetros rodados, até agosto de 2020. Tá claro, e eu deixei isso claro. Eu quero construir minha casa. Coloca isso no papel de maneira bem específica, bem mensurável, bem tangível. Agora, Paulo, beleza, um Gol, tá, eu faço um sacrifício isso aqui e tal, eu consigo comprar. Não adianta eu falar que eu vou colocar uma Ferrari como minha meta, que nesse momento, eu não consigo comprar. Só se eu tiver muita sorte de ganhar a Mega Sena, que eu nem jogo nesse momento, às vezes quando a gente faz uma fezinha, mas perceba que eu preciso que ela seja, de fato, bem específica e alcançável para mim, e que ela tenha um significado pessoal. Isso também faz muita diferença. E na nossa vida religiosa é a mesma coisa. E aí eu gosto de trazer sempre uma amiga, né? Não vou citar nome, que a gente brincava na época que ela falava que queria casar. E a gente fala, seu sonho é casar? Ela, não é meu sonho, não é casar. É minha meta. Porque era bem específica, né? Então, assim, eu gosto sempre de usar isso nas minhas palestras e tal. E ela precisa ser sim. E na nossa vida religiosa mesmo. Então, no período de quaresma, que geralmente as pessoas fazem, eu sou um que faço, de evitar comer alguma coisa que às vezes eu sei que é quase que um vício ali, que você é por hábito comer bastante doce, é você deixar de tomar uma cerveja no período, é você nesse período, e aí eu trago para cá, né, um padre que é nosso amigo também, né, que está sempre conosco aqui em Santa Terezinha, que é o Padre Pierre, que tem feito os 21 dias de jejum de Daniel, e as pessoas estão seguindo, acompanhando. Olha só que legal, você trazer para a sua fé elementos do estabelecimento de metas, sabe? De você ficar 21 dias ali rezando, acompanhando e seguindo, em busca de uma graça. E a fé é importante, eu também tenho que pensar em Deus, não só no pedido também não, né? Eu posso estar fazendo esse tipo de sacrifício, de busca, não só em função de querer algo em troca. Não é mercadoria para ser negociada. Isso também a gente precisa deixar claro e clarear bastante, ficou legal. Né? Ter bem discernimento, né, Paulo? Né? A nossa vida não pode ser uma barganha, né? A gente precisa... Não pode ser, Ramon. Isso aí tem que ser muito claro para a gente. Verdade. Independente de ser uma meta profissional ou uma meta espiritual, assim, eu preciso alcançar aquilo, peço essa graça, a gente não pode simplesmente fazer uma barganha, né? Acho que ter fé e mergulhar na fé é acreditar naquilo que ainda não se vê, né? Então, assim, a gente precisa ter esse tipo de discernimento, até mesmo para poder saber pedir. Falei isso na novena de São Cristóvão, né? E eu falei e disse bem claro, a gente tem que primeiro entender o que a gente quer e saber pedir, né? Igual eu não posso pedir uma Ferrari para Deus, né? Colocar isso como uma meta, sendo que a minha possibilidade, a minha estrutura econômica hoje é outra, né? Então, acho que faz muito sentido essa parte, dessa característica de estabelecer essa meta, certo? Perfeito. Aí, Ramon, a gente tem, né? Eu falei mais cedo a questão do planejamento, e aí você estabelece a sua meta e faz um planejamento para essa meta acontecer. Se eu pegar você como seu negócio como exemplo, eu quero crescer 20% em 2020. Você estabeleceu essa meta em janeiro. E aí você deixa para monitorar essa meta só em novembro. Adiantou ter a meta? Não adiantou, né? Não adiantou. Talvez você até cresça os 20%, ou até dobre, ou supere os 20%, mas você não monitorou nada, você não sabe. E aí aquela velha frase, né? Se você não tem destino, se não tem rumo, qualquer direção
do vento te leva para onde quiser e tá valendo. Tem uma história, né, de Alice no País das Maravilhas, que ela encontra com um gato, e aí ela está numa dúvida, né, em qual caminho seguir, ela pergunta para o gato qual caminho devo seguir. E aí ele pergunta para ela, responde, mas para onde você quer ir? E ela falou que não sabia. E falou, então qualquer caminho serve, né? E a mesma coisa a meta. Você estabeleceu, Ramon, que quer crescer 20, 30, 50% nesse ano. Planeje, divida essa meta em subtarefas, planeje isso, monitore mensalmente, bimensalmente, reúna com a sua equipe, acompanhe, cobre resultados, tem indicadores para que lá em dezembro você não tenha uma surpresa, ou negativa ou positiva, né? Às vezes pode ser uma surpresa muito boa, mas não deixe isso de lado. Então, o planejamento ele precisa ter um monitoramento. Então, tão importante como planejar é monitorar esse planejamento. Tem uma outra questão muito importante que a gente trabalha no empreendedorismo, que é a utilização da rede de contato, né? A persuasão e a rede de contato. A gente precisa trabalhar isso no nosso dia a dia, né? Então, assim, você, empreendedor que está nos assistindo, acompanhando, sempre tiver oportunidade, identifique na sua rede de contato possibilidade de negócio, né? E às vezes nós, como pessoas, a gente tem, se eu vou na igreja, se eu vou para uma palestra, se eu vou para um curso, um seminário, em sala de aula, onde for, geralmente eu fico sempre com o mesmo grupinho, eu sempre sento no mesmo lugar. Verdade. Quer ampliar isso? Sente em um lugar diferente. Converse com pessoas diferentes. Vai pegar um ônibus? Beleza. Converse com a pessoa que está do seu lado. Obviamente, para não seja chato. Tome cuidado para não ser o chato. Pelo amor de Deus. Mas faça isso, sabe? Quantas vezes, e você certamente já deve ter passado por uma experiência dessa, que às vezes você conversando com alguém, com um desconhecido, você percebe que ele tem um produto, ele tem um serviço que você precisa, que você esteja precisando, e aí você faz um negócio com ele. Eu tenho muito mais chance de fazer negócio com alguém que eu conheço do que com alguém que eu não conheço. Então, use dessa sua rede de contato. Utilize técnicas de persuasão para fazer o outro também negócios com você. E também sirva o outro, né? Não queira só, venha a nós o vosso reino, mas cadê a sua oferta, né? Então, isso também é importante. Não só peça, também ofereça. Dê com a mão, mas entregue com outra. São coisas que a gente vê no dia a dia, nas nossas pregações, né? Na igreja, na Bíblia, que serve para os nossos negócios, né? Então, assim, esse cuidado aí é importante a gente ter, sabe, Ramon? Então, utilize dessas redes de contato. Na nossa igreja, né? Quantos negócios, quantas oportunidades a gente já viu e já viu colegas tendo, porque está ali conversando com outro, está contando os seus problemas, suas dificuldades, se tem alguém para amparar, para aconselhar, para comprar do seu negócio, estou precisando de alguma coisa. Então, é a oportunidade que a gente encontra, tá? Então, isso é importante o empreendedor ter isso em mente. E aí tem as últimas características, eu te mencionei que são 10, eu acho que eu já estou indo para a 10ª, não tenho certeza, se não tiver, depois você me regressa. Que é a independência e autoconfiança. O empreendedor... É a mais importante, né, Paulo? Vamos combinar, é a mais importante. Ramon, assim, depois a gente faz um bem bolado delas, porque tem várias que são super fundamentais, né? Mas a independência e a autoconfiança é você acreditar que você é capaz de fazer, que você é capaz de entregar algo a mais, né? É você ser otimista, né? É você ser determinado mesmo diante de alguma oposição, né? É você ter capacidade e confiança ter confiança na sua capacidade de entregar algo a alguém, né? De fazer o seu melhor. É você, entre aspas, bater no peito e falar, deixa comigo que eu faço, né? É claro que a gente sabe das limitações, é claro que a gente sabe que nem tudo é um mar de rosas, que falar é fácil, vai viver o dia a dia do empreendedor, a gente sabe das dificuldades, por vezes pensa em desistir, mas o empreendedor tem confiança, né? Tem que tomar cuidado para não exagerar demais, né? Não ser autoconfiante demais e passar uma impressão de arrogância,
Então a gente brinca muito lá no Sebrae, né? O lado sol e o lado sombra, né? Cuidado com o lado sombra desses comportamentos, né? Então, assim, é importante entender esse lado sol, trabalhar o lado sol, mas ele em exagero é um lado sombra. Então, tome cuidado com esse comportamento nesse sentido, mas que a independência e a autoconfiança ela é fundamental, ela, mais do que fundamental, ela é fator, assim, como você disse bem, é determinante para que a gente possa estar empreendendo no negócio. E aí, Ramon, o que é mais legal disso tudo é que essas 10 características que eu mencionei logo no início, expliquei o porquê e o fundamento delas, é o seguinte, é que muita gente fala assim, Paulo, mas eu não tenho isso, Ramon, eu não tenho isso. Cara, às vezes você não tem mesmo, ou às vezes você tem pouco dela. Às vezes dessas 10 características, para eu ser empreendedor, eu preciso ter todas elas? Com certeza não. Primeira coisa, é reconhecer as características em você, quais você tem, quais você não tem. Você pode fazer isso uma autoavaliação, ou mesmo o próprio Sebrae, profissionais de consultoria, que pode te ajudar com isso, que é uma avaliação de alguém. Reconhecer as características, trabalhá-las. A partir do momento que eu reconheço, eu trabalhá-las. Se eu sou ruim de planejamento, beleza. Vamos então começar a planejar. Se eu sou ruim de meta, ok, normal, vamos começar a planejar. Pô, mas eu sou legal em busca de informação, então vamos continuar trabalhando na busca de informação. Então não significa que você precisa ser todas, que você precisa ter todas em alto nível, não. Geralmente aí eu falo por experiência própria, no Brasil, o brasileiro de modo geral, uma característica que raramente tem, poucos têm, não vou falar que raramente tem, mas poucos têm é o planejamento. Tá? Geralmente tem muita busca de informação, tem muita busca de informação, tem autoconfiança, planejamento tem baixa, sabe? O correr risco calculado, ele corre risco, mas não é calculado. Né? Então, assim, a gente precisa trabalhar bem esse conjunto de comportamento. E aí a gente pode, como nós mencionamos, né, entender dentro da Bíblia mesmo, alguns versículos, algumas parábolas que Jesus trouxe para nós, alguma homilia que a gente traz e ouve e escuta dos nossos padres, não só o pároco da nossa paróquia, mas hoje com os canais, né, com o YouTube aí, quanto de homilia legal a gente tem, os canais de TV, que dá para assimilar muita coisa. É só a gente conectar. Eu recordo do meu gerente sempre falar muito uma questão. Eu não preciso de ser especialista ou generalista em nada. Eu preciso ser muito mais nexalista. Eu preciso muito mais fazer nexo entre as coisas. Concatenar as coisas. Então, assim, eu ligar um ponto ao outro. Eu saber que o Ramon tem uma qualidade, tem um produto legal, eu conectar ele com uma outra pessoa que precisa desse produto ou dessa qualidade do Ramon. Então, assim, conseguir conectar isso, eu acho que é um grande diferencial do empreendedor. E que certamente vai ajudar bastante aí nas suas tomadas de decisões, nos seus empreendimentos. Isso é importante para nós. Eu estava me esquecendo, você acredita, da nossa surpresa dessa live? O assunto fluiu tanto, ficou bom, eu falei assim, gente, eu estou esquecendo da nossa surpresa, né, Paulo? Ah, verdade, Raul. Eu nem sei quanto tempo tá, se já passou da hora de encerrar, se não dá, você Não, controla isso. a gente está quase no limite. Mas foi muito bom, viu? A gente quer agradecer muito, mas de antemão a você que está agora acompanhando a live. O Paulo é coautor de 2 livros. Um deles é Gestão e Projetos, Elaboração e Gerenciamento, e outro é Como Gerenciar Pequenas Empresas. Não é isso, Paulo? Isso mesmo, Ramon, estão aqui comigo. Tá Né? vendo, gente? Esses livros que o Paulo escreveu, a gente vai sortear eles, né, agora às 9 horas da noite, tá? Então você tem um prazo aí, enquanto a gente terminar essa live, até às 9 horas, para poder
desse sorteio. Ele vai sortear 4 livros, viu? E quem sabe você consegue ser contemplado. Então você vai lá no post lá que a gente publicou hoje do Paulo, né? Foi a chamada da Pascom Entrevista, lá naquela imagem, tá escrito lá, tá a fotinha do Paulo lá, o Paulo foi até modelo naquela foto. Então você vai lá e digita lá no comentário, eu quero. E às 21 horas da noite agora nós vamos fazer o sorteio e ver quem foi os contemplados. Então só repetindo, você vai lá agora no Instagram, assim que terminar a nossa live aqui, você vai lá na foto onde está o Paulo lá, a nossa chamada, tá? Do Pascom Entrevista e digita lá um comentário, eu quero, e o Paulo assim vai conseguir tá sorteando esse livro lá. Não é isso, Paulo? Perfeito, Ramon, é isso mesmo, tá? Fica aí esse brinde, né? A gente conversou antes, então assim, é como um mimo, né? Isso. Como um regalo para os nossos telespectadores até o momento. Tá, joia. Paulo, eu quero te agradecer muitíssimo pela sua disponibilidade. Você foi muito solícito. Agradecer por essa aula gratuita que hoje você ofereceu para todos nós. Foi de grande valia e agradeço também por você disponibilizar os livros para nós e o seu tempo. Um abraço na esposa e que Deus possa te abençoar muito, viu, meu irmão? Obrigado, Ramon. A gente está junto aí. Convido, né? Aproveito para convidar o pessoal a participar da nossa novena de São Cristóvão. Está acontecendo essa semana ainda. Estamos hoje no 5º dia. No sábado, às 16 horas, saindo aqui de São Cristóvão, na Capela de São Cristóvão, no bairro Centenário. A gente vai fazer uma carreata passando aqui pela Rio Branco, obviamente com todo o zelo, cuidado, então só carro mesmo, com máscara, então tome esses cuidados todos. Então fica o convite para participar conosco, além de toda a programação que a paróquia sempre está nos oferecendo aí, a Pascom nos abrilhantando sempre com essa disponibilidade. Agradeço de novo, Ramon, agradeço a você, ao Padre Everaldo, a toda a equipe da Pascom, né, porque eu sei que não é só o Ramon, não é uma pessoa, tem várias pessoas envolvidas, ao João Roberto, nosso diácono também, que está aí nos ajudando, aos amigos que estiveram conosco assistindo e acompanhando esse bate-papo, e desejando a todos uma boa noite, e que Deus e São Cristóvão e Nossa Senhora Aparecida, Santa Teresinha nos guarde aí para esse futuro que está vindo. Amém. Então, só reforçando, a novena de São Cristóvão vai até sexta-feira. No sábado, às 9 horas, vai ter a Santa Missa, ok? Na própria Capela de São Cristóvão, a missa vai ser transmitida, tá? A gente não será presencial. E vamos ter também a carreata às 16 horas no sábado. E no domingo tem um almoço bem bacana, drive-tour, para as pessoas que quiserem adquirir lá na Secretaria da Paróquia, né, o seu bilhetinho. Então, quero agradecer muito, que Deus possa abençoar todos vocês. E, Paulo, até a próxima, se Deus quiser. Amém, irmão? Se Deus quiser, Ramon, amém, estamos às ordens, tá? Fique com Deus, boa noite a você e boa noite a todos. Boa noite, gente. Eu espero vocês lá no sorteio, então, às 9 horas, a divulgação do sorteio. Fique com Deus, boa noite. Boa noite. Tchau. Tchau.